E aí, gente? É bom te ver por aqui. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. E antes de começar, deixa eu ser bem claro para você e explicar como é que esse canal aqui ele vai funcionar. É o seguinte, isso aqui não é só um canal de top 10 melhores animes que você já assistiu em toda a sua vida. Eu não vou ficar aqui categorizando anime por anime e eu não vou ficar aqui fazendo resumo de animes. Sabe o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aquela cena que você mais gosta, aquele personagem que você tanto ama e analisar ele de uma perspectiva que talvez você não tenha visto quando você assistiu aquele anime. E é bom porque dá aquela sensação de nostalgia, dá vontade de reassistir o anime através dessa análise que eu vou fazer. E para você entender melhor, aqui a gente vai fundo. Aqui a gente vai pegar uma história, uma cena, um personagem e entender ele através da psicologia humana, através da natureza humana, sobre seus atos, o que seus atos trazem de consequências. E a gente vai analisar isso comparando com nossa sociedade real, com nossa sociedade atual. E para começar, eu escolhi um personagem que, na minha opinião, é um dos personagens mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, um dos personagens mais complexos de toda a história dos animes. Não porque ele é monstruoso, mas porque ele faz sentido demais. Então, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você provavelmente já viu em alguma parte, em algum momento da sua vida, na tela da televisão, uma notícia da seguinte forma: alguma pessoa fez uma atrocidade com outra pessoa. E aí automaticamente você pensou, esse cara que fez isso, ele merecia morrer. Não precisa ficar falando em voz alta isso, eu não quero que ninguém escute você falando isso, mas eu sei que o seu subconsciente pensa, eu sei que sua mente interioriza isso e você acaba pensando dessa forma. Mas sabe o que é mais estranho? Em nenhum momento a gente sente culpa. De alguma forma, pareceu justo, pareceu o certo a se fazer. Sabe esse tom de justiça com as próprias mãos? Em algum momento isso parece o certo, porque a justiça muitas vezes ela é falha. E é exatamente aí, nesse ponto crucial, que o Death Note começa. E agora a gente entra no mundo de Light Yagami. Ele é um cara que todo mundo queria ser, um gênio, o melhor aluno do Japão, uma família completamente estruturada, um futuro garantido. Ele é tão bom em tudo que começa a achar o mundo entediante, pequeno demais para ele. E aí, num dia comum, ele acha um caderno preto caído no chão. No caderno está escrito: o ser humano cujo nome foi escrito neste caderno morrerá. A maioria das pessoas teria entrado em pânico, teria jogado fora, teria ficado com medo. Mas Light ficou animado. E em questão de dias, ele começa a matar criminosos, um por um. Estupradores, assassinos, traficantes. E o resultado prático de tudo isso? A taxa de criminalidade não só do Japão, mas do mundo inteiro começa a despencar. As pessoas param de morrer. O mundo fica objetivamente mais seguro. E aí o anime te faz provocações e te joga uma pergunta bem na sua cara. Light realmente estava errado sobre tudo isso? Porque assim, se alguém te dissesse que tem um cara eliminando os piores criminosos do mundo inteiro, do planeta inteiro, e o resultado seria ter um mundo mais seguro para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para você andar na rua tranquilamente, você ia protestar uma atitude como essa? Ou iria pensar, não, cara, tá ótimo desse jeito. Eu ia pensar, pô, o herói está salvando o mundo. Vamos ser honestos que a gente ia pensar que estava tudo bem assim? E é por isso que a gente começa a torcer pro Light desde o primeiro episódio. Desde o episódio 1. Mas antes de continuar, se você chegou até aqui, deixa o seu like aqui agora, porque o seu like ele é muito importante para ajudar esse canal a crescer e para ajudar também a eu criar mais conteúdos como esse. Beleza? E eu tenho certeza que os próximos conteúdos vai ser muito mais intrigante. E a questão toda aqui do centro é por que a gente torce para um assassino? Por que a gente compactua com um pouco com as atitudes dele?
Não é porque ele é uma pessoa ruim, não é porque a gente está compactuando com pessoas ruins, é porque o Light ele parte de uma premissa que, no fundo, a gente acaba concordando. A gente sabe que o mundo é injusto e a gente sabe que tem pessoas que fazem o mal a vida inteira, mas nunca pagam por esse mal. A gente sabe que a justiça ela é falha e quem faz algo errado parece que sai na frente do que as pessoas fazem certo. E a gente sabe dessa injustiça, é por isso que a gente acaba concordando com as atitudes dele. Aí do nada aparece alguém disposto e com um poder incrível nas mãos para poder consertar tudo isso. Alguma coisa dentro da gente fala, finalmente apareceu essa pessoa. E aí o problema não é o objetivo do Light. O problema é o que acontece com ele no caminho. No começo, ele só mata criminosos, só os piores criminosos. Ele tem critério, ele tem limite, ele tem código, mas conforme o tempo passa, o critério vai mudando devagar, quase que imperceptível. Quem questiona ele vira ameaça. Quem investiga ele vira inimigo. E inimigo também entra na lista do Death Note. A gente se envolve tanto com essa narrativa intrigante que a gente começa a analisar os fatos e a gente começa a compactuar com certas atitudes e a gente acaba não percebendo essa perspectiva, porque a gente já está tão envolvido na história que a gente pensa, pô, esse cara ou ele é maluco ou ele é muito foda. Mas aqui tá algo que quase ninguém percebe dentro do Death Note. O Light, ele não virou Kira por conta do caderno, por conta simplesmente do caderno. O Light virou Kira porque ele já tinha aquilo dali dentro dele. Esse senso de justiça com as próprias mãos já estava dentro dele. O caderno, ele só deu o poder para que o Kira ele transcendesse. Pensa nisso. Aquele pensamento que você teve lá no começo de alguns criminosos e que eles mereciam morrer. Light teve esse mesmo pensamento, idêntico ao seu. A diferença entre vocês dois não é o caráter, é que ele teve o instrumento para agir. E aí vem a pergunta que o Death Note quer te fazer durante o anime todo. E se você tivesse o caderno? Mas calma. Eu não estou falando aqui que você viraria um serial killer, não, tá? Não estou falando que você viraria o maior assassino de todos os tempos, não. Estou te perguntando aqui, se você tivesse o caderno, o que é que você faria com isso? Qual seria o tempo necessário para que você tivesse a primeira atitude? Ou se você teria rasgado o caderno, ou se você teria feito o que o Kira fez. Porque, velho, ninguém começa achando que vai longe demais. Ninguém se vê como o vilão da sua própria história. Esse que é o ponto, sabe? A gente percebe que o Light Yagami ele é aterrorizante não porque ele é monstruoso, mas porque ele é compreensível. A gente entende cada decisão que ele toma. A lógica, ela faz sentido em cada etapa. E é exatamente isso que o Death Note está dizendo sobre a real natureza humana. Que o caminho para um autoritarismo, ele não começa com um vilão. Ele começa com pessoas querendo o bem, mas com poder demais para isso. E sem ninguém para dizer não. Então, o Light, ele não perdeu o controle porque ele era malvado demais, porque ele era monstruoso demais. Ele perdeu o controle porque um juiz que faz justiça com as próprias mãos, quando ele não tem limite, ele deixa de ser juiz e vira completamente o próximo problema que o mundo tenta resolver. Então, sim, Light Yagami tinha razão sobre o mundo. Ele só errou sobre si mesmo, sobre as suas próprias atitudes com o poder que ele tinha na mão. Quero que você participe comigo aqui, comenta aqui embaixo uma coisa para mim. Você teria aberto o caderno? Você teria pegado o Death Note? Porque eu acho que uma resposta, quando ela é honesta, ela diz muito sobre cada um da gente, sabe? Então comenta aqui embaixo, o que é que você teria feito se você tivesse achado o Death Note?